Gênesis 3, pode deixar aberto aí em Gênesis 3. E eu quero que você feche os olhos comigo. Todo mundo feche os olhos. E agora eu quero que você imagine o relato da crucificação. Imagine ali naquela sexta-feira, Jesus crucificado, com um ladrão em cada lado, Jesus no meio, todas aquelas pessoas em volta de Jesus, as pessoas passando, blasfemando contra ele, em cima da sua cabeça escrito: "Este é o Rei dos Judeus", uma coroa de espinhos, seu sangue escorrendo. Eu quero que você imagine isso. Imagine a crucificação, as pessoas envolvidas, o Cristo. Espírito Santo, nós cremos que essa noite ela é uma noite de cura. Nós cremos que essa noite é uma noite de libertação. Pai, eu oro para que neste momento os nossos corações possam estar cativos na sua palavra e a tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Sabe, Pai, nós queremos que algo seja virado nas nossas vidas, que uma chave seja virada nas nossas vidas nessa noite. Então nós pedimos para que o Senhor torne de volta as memórias, Pai, de coisas que nós deixamos para trás, de coisas que nós fazíamos e deixamos de fazer. Mas também que o Senhor nos dá a perspectiva de onde o Senhor pode nos levar e aquilo que o Senhor pode fazer através da nossa vida, Pai. Nós oramos sobre essa noite e nós abençoamos a noite de hoje, Pai. Ministra aos nossos corações, fale aos nossos corações, que os nossos olhos possam estar fixos em você, Senhor. Nós derramamos esse espírito de sabedoria e graça, Pai, sobre a vida daqueles que vão ouvir a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu quero que você pergunte para quem está do seu lado: você já ouviu o evangelho hoje? Pergunta aí. Bem crente pentecostal, assembleiano. Vocês falaram baixo. Pergunta aí do lado: você já ouviu o evangelho hoje? Vai lá. Só um perguntou, só tem... Vamos lá, pergunta aí para quem está do seu lado: você já ouviu o evangelho hoje? É isso aí. Mas não é para perguntar da boca para fora, não. É para perguntar assim: você já ouviu o evangelho hoje? E refletir a respeito disso. Será que nós já ouvimos o evangelho hoje? Sabe por que eu disse isso? Porque essa pergunta nós precisamos fazer todas as manhãs na nossa vida. Eu preciso acordar todos os meus dias e me lembrar do evangelho. Sabe, porque todos os dias que eu acordo, eu preciso entender que é uma nova oportunidade de eu viver o evangelho de Deus. Então, todos os dias que eu abro o meu olho, eu preciso acordar e pregar o evangelho para mim mesmo. Então, por que eu te perguntei isso? Sobre você, porque você já ouviu, se você já ouviu o evangelho hoje. Porque, de fato, essa é a pergunta mais importante da nossa vida, porque ela vai ser o cerne de toda a nossa existência. É essa pergunta, é o evangelho que vai definir a forma que nós vamos viver esse dia. Então ela precisa ser a primeira coisa. Quando nós abrirmos os nossos olhos, nós precisamos lembrar de que se nós estamos vivos, é por causa do evangelho. Então Paulo vai falar aos Gálatas que nós temos a tendência a desapegar rapidamente do evangelho que foi pregado a nós, do evangelho de Jesus Cristo. E nós nos apegamos a outro evangelho. Então nós estamos vindo a cultos e nós ouvimos falar sobre família, nós ouvimos falar sobre finanças, nós ouvimos falar sobre um modelo de vida, nós ouvimos falar sobre uma legalidade,
Nós ouvimos falar de vários assuntos e tudo isso é muito bom. A forma que eu devo viver é muito boa. Falar sobre família é muito bom. Finanças, tudo isso faz parte, mas isso ainda não é o Evangelho. Embora o Evangelho ele contenha todas essas verdades, isso não é o Evangelho. Pregar sobre família não é pregar o Evangelho. Pregar sobre finanças não é pregar o Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma só. E ela continua sendo a mesma mensagem, desde sempre. Essa mensagem não mudou, mas como Paulo falou, nós temos a facilidade de deixarmos essa verdade de lado. Então nós nos apegamos ao nosso legalismo, onde o Evangelho é aquilo que eu preciso fazer para ser. Ou nós entregamos a uma vida de libertinagem, onde Cristo veio e nós podemos fazer tudo porque a graça cobre todas as coisas. Mas o verdadeiro Evangelho, aquilo que Cristo ensinou, aquilo que os apóstolos pregaram, aquilo que o próprio Cristo pregou, nós muitas das vezes deixamos de viver. E por que é importante nós entendermos isso nessa noite? A primeira coisa, porque quando eu entendo o Evangelho e eu entendo o que ele fez, esse entendimento, ele vai possibilitar eu viver níveis em Deus em que eu ainda não vivi, porque eu não compreendi totalmente o Evangelho. Escute isso. Nós só iremos viver níveis mais profundos em Deus a partir do momento no qual nós entendemos de fato aquilo que é o Evangelho de Deus. Então, por que isso é importante para a gente? Porque o entendimento correto acerca do Evangelho de Deus vai levar eu a viver uma vida correta. Porque a compreensão que eu tenho do Evangelho afeta a forma como eu vou viver os meus dias. Isso se chama cosmovisão. A visão que eu tenho do mundo, ela molda a forma como eu penso em todas as coisas e como eu faço todas as coisas. E a nossa visão, ela precisa ser cristocêntrica. Ela precisa ser uma visão onde o Evangelho é a nossa lente. Onde nós olhamos a sociedade, onde nós olhamos o mundo com a visão do Evangelho, e é por isso que é importante. Mas isso também é importante, porque nós fomos ordenados a anunciar essa mensagem. Anunciar o Evangelho é uma ordem a todos nós. Cristo, ele diz isso aos seus discípulos, e todos nós somos discípulos de Cristo aqui, amém? Então Cristo, ele comissiona os seus discípulos falando, ei, vão por todo mundo pregando o Evangelho. O Evangelho é uma ordem, é por isso que é importante eu aprender sobre isso. Então ele é importante, porque ele muda a forma como eu enxergo as coisas, e me possibilita viver níveis onde eu ainda não estou em Deus. E a segunda coisa, porque é uma ordem. Mas sim, José, você está falando de Evangelho repetidas vezes, mas afinal o que é esse Evangelho? Ele é simples. É muito simples. E ele é tão simples que a maioria dos nossos problemas se dá por motivos de nós tentarmos complicar o Evangelho. Nós começamos a colocar coisas no Evangelho onde elas não precisam estar. O Leandro Vieira, ele costuma falar que nós costumamos tornar a mensagem do Evangelho mais atraente, menos ofensiva. Ou então, menos ofensiva e mais atraente. Mas o Evangelho, ele tem a medida certa de ofensa e de atração. O Evangelho, ele é simples. Então pergunte para mim, o que é esse Evangelho? Vamos lá, gente. Vocês estão aí ainda? Vai lá, no 3. 1, 2, 3. Isso aí, de novo, dá para ficar melhor. 1, 2, 3. É isso aí, gente. É igual pentecostal, porque tá tarde para vocês não dormir. O Evangelho é uma boa notícia. Diga comigo, boa notícia. Boa notícia. O Evangelho, gente, é uma boa notícia. Ele não é um bom conselho.
Mas na verdade o Evangelho é uma boa notícia, mas ela não só é uma boa notícia, como ela é a melhor notícia que nós poderíamos receber. O Evangelho é a melhor notícia que qualquer pessoa poderia receber, porque o Evangelho ele responde muitas coisas da nossa vida. Só que isso é uma boa notícia, gente, porque tem uma má notícia, porque senão seria só notícia. E a má notícia é que o pecado ele nos separou de Deus. Agora vamos lá em Gênesis 3, vocês estão com a Bíblia de vocês abertas. Vamos ler a partir do versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto. Comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Quando o homem e a sua mulher ouviram os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem, perguntando: onde é que você está? E ele respondeu: ouvi os seus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso eu me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que estava nu? Você comeu do fruto da árvore qual eu lhe proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste, companheira que me deu, foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Então, para que o Evangelho seja uma boa notícia, antes disso precisa vir uma má notícia. E qual é essa má notícia? O homem pecou e foi separado de Deus. E Gênesis 3 vai narrar o relato dessa separação. E essa separação do homem com Deus, ela resultou em 3 consequências. A primeira dessa consequência a gente viu no versículo 7. A vergonha. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. A primeira consequência é que o homem sentiu vergonha após pecar. Então Adão e Eva, eles se esconderam por causa da vergonha. Porque a partir do momento que o homem pecou, ele deixou de enxergar o mundo pela ótica de Deus. Ele começou a enxergar o mundo a partir da sua própria ótica. Então a primeira coisa que a queda proporcionou foi a vergonha. E hoje nós vivemos com a vergonha de nós mesmos. Todos os dias nós lutamos contra a vergonha de nós mesmos. Quer ver só? Nós se arrumamos porque nós gostamos ou porque nós temos vergonha de nós mesmos? Será que a roupa que eu visto é porque eu gosto ou porque eu tenho vergonha de ser quem eu sou? Por que eu posto algo no Instagram e eu apago depois? É só porque deu vontade de apagar ou porque eu fiquei com vergonha? Ou por que eu deixo de postar algo no Instagram ou em alguma rede social? Porque eu não quero postar ou porque eu até ia postar, mas o que será que as pessoas vão pensar de mim? Então a primeira consequência da queda do homem foi a vergonha, e hoje nós lidamos com a vergonha de nós mesmos, porque o pecado nos fez focar na nossa autoimagem. Gente, só sente vergonha quem passa a vida olhando para o próprio umbigo. Só é possível sentir vergonha que de fato uma pessoa é egoísta. Uma pessoa que fica olhando para o próprio umbigo. Porque quando você está ocupado em focar em outras coisas, você não tem tempo para olhar para si mesmo.
Sabe uma coisa que eu tenho entendido lá dentro do CTM? Para quem não sabe, o CTM é um centro de treinamento missionário e eu convivo com eu e mais 33 pessoas, fora o pessoal que pastoreia a gente lá. É que a gente tinha muito algo de... Nós, como evangélicos, nós temos muito uma visão de que, olha, da minha vida cuido eu. Eu preciso tomar conta da minha vida, eu não quero que ninguém se meta na minha vida. E em partes é verdade, mas ao mesmo tempo que também é uma verdade, é uma teologia muito satânica. Onde ninguém tem nada a ver com a minha vida. Você vai entender isso no final. Mas sabe, nós somos aqui, nós somos um corpo de Cristo. Nós somos uma família. E se tem alguém que tem a ver com a nossa vida, somos uns aos outros. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Então, a partir do momento que eu entendo que eu tenho sim a ver com a vida do meu irmão, eu paro de olhar para o meu próprio umbigo e eu começo a prestar atenção no próximo, que é aquilo que realmente importa. E aí não tem tempo para sentir vergonha. Mas no Éden aconteceu o inverso. Eles pecaram e eles perceberam que eles estavam nus. E eles sentiram vergonha. E a segunda consequência que a queda gerou foi o medo. O versículo 10 vai dizer, e Deus perguntou onde o homem estava, e ele responde, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo porque eu estava nu. Mas medo do quê? O medo de não ser aceito. O homem pecou e ele teve medo de não ser mais aceito por Deus, porque ele pecou. E vem cá. Quantas coisas nós não deixamos de fazer porque nós temos medo de Deus? Ou quantas coisas nós não fazemos ao nosso próximo porque nós temos medo? Sabe, já dizia o poeta que o medo cega os nossos sonhos. Charlie Brown. Porque o medo, ele vai nos impedir de viver coisas em Deus que eu poderia viver, mas eu não vivo porque eu tenho medo. E a grande verdade é que, por conta do medo também, nós criamos uma imagem de nós mesmos que ela não é real. Ela não é real. Então nós buscamos ser quem nós não somos, com medo de não sermos aceitos. E aí, porque eu não quero mostrar às pessoas o que eu realmente sou, eu começo a criar uma imagem falsa de mim para que as pessoas me aceitem. Só que, na verdade, nem eu mesmo me aceitei. Porque o medo gera isso. O medo faz eu pensar, nossa, o que será que as pessoas vão achar de mim? Se eu fizer tal coisa, o que será que essa pessoa vai achar? Não, ela não pode perceber que eu sou desse jeito, essa pessoa não pode saber que eu sou assim. Medo. Então, a primeira consequência da queda foi a vergonha. A segunda, o medo. E a terceira consequência foi a transferência de culpa. Versículo 12. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Porque quando eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu tenho medo, e eu não quero que as pessoas saibam daquilo que eu fiz, a minha primeira reação é transferir a culpa, porque eu tenho medo de assumir a responsabilidade. Então o medo vai me fazer fugir da responsabilidade, ele vai gerar uma consequência, que é transferir a culpa. Então Deus chega ao homem e pergunta o que ele fez, e por causa do medo de não ser aceito e a vergonha de estar nu, o homem transfere a culpa e fala, foi a mulher que você me deu. Ele colocou a culpa em Deus e na mulher. Falou assim, Deus, quem deu a mulher foi você. E não fui eu, foi ela. E também tem outra face da culpa. É que o pior da culpa não é somente que eu transfiro, mas é que todas as vezes, quando eu venho para esse meio evangélico, que eu quero fazer algo para Deus, eu deixo de fazer, porque eu me acho indigno de fazer.
Pensa aí no seu coração, quantas vezes e quantas coisas você deixou de fazer para Deus porque você se sentia culpado. Eu ouvi algo esses tempos que, cara, foi uma pedrada no meu coração. Estava conversando com uns amigos e do nada alguém me contou que alguma pessoa tinha falado assim, olha, eu tento orar, eu quero muito orar. Só que toda vez que eu dobro os meus joelhos, cara, eu me sinto culpado. E eu levanto e não oro mais. Porque eu me sinto indigno de falar com Deus nesse estado que eu estou. Duas coisas que eu quero que você entenda e, por favor, entenda isso no seu coração. Porque isso tem potencial de virar uma grande heresia. Paulo Borges diz que toda boa doutrina ela tem que ser primeiro um potencial de virar uma grande heresia. Mas entenda isso com uma verdade no seu coração. A primeira coisa, você nunca foi digno. Você nunca será digno. A segunda coisa, independente de você ser digno ou não, isso não pode te impedir de se relacionar com Deus. Não no sentido de que você vai viver a sua vida, é por isso que eu quero que você me entenda, não no sentido de que você vai viver a sua vida pecando, mas no sentido de que quando você dobrar o seu joelho, cara, e você se sentir tão culpado, é aí mesmo que você precisa continuar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Cara, e não tem algo que vai te matar mais, vai matar mais o teu ego, vai matar mais quem você é, do que estar diante da presença de Deus. Então, cara, se for para morrer, que não seja morrer estando longe de Deus, mas que seja para morrer aos pés do Senhor. Então a culpa, ela vai nos impedir, ela sempre irá nos impedir da gente se aproximar de Deus. Porque a culpa, cara, ela vai deixar um fardo em você, do qual você não consegue suportar. E você não vai se aproximar de Deus por conta disso. Sabe, isso é tão importante que a nossa... Sabe, o que a gente... Eu não sei se vocês faziam isso, mas eu fazia isso. Eu pecava e ia jejuar. Pecava e ia orar. Vou fazer um jejum um dia inteiro para Deus me perdoar dos meus pecados. Porque senão, rapaz, não vai dar certo. Então eu achava que Deus iria me perdoar porque eu jejuei. E eu não... Gente, por favor, me entenda, de verdade, senão eu vou bater em vocês. Não estou falando que você não deve jejuar, você deve jejuar. Vocês são bem maduros. Vocês tiveram disciplinas espirituais sobre isso, vocês sabem, entendeu? Então eu vou pular essa parte. Eu não vou precisar explicar que isso é um dever de todo cristão, porque vocês entendem isso, amém? Mas eu estou falando a respeito de eu querer fazer coisas com obras. Comprar minha salvação a partir de obras. Então eu vou na presença de Deus por causa de um certo que eu fiz. Eu quis jejuar e jejuei, porque daí, depois que eu tiver jejuado, eu posso chegar diante de Deus, porque, nossa, eu jejuei, agora eu estou santo. Gente, mas a Bíblia vai falar que as nossas obras elas são trapos de imundícia. Então, por mais que você jejua, você continua indigno. Mas você precisa jejuar. Você consegue entender o que eu estou falando? Então, toda vez que eu peco, que eu faço algo para tentar agradar a Deus depois, eu estou dizendo que aquele sacrifício que Cristo fez, ele foi em vão. Porque eu estou de novo me sacrificando. Porque a cruz de Cristo não foi suficiente para perdoar os meus pecados. Então eu estou de novo buscando perdão por conta própria. Só que esse perdão não adianta. Mas nós também já fomos perdoados. Então a queda, ela resultou em 3 consequências. Primeira consequência, vergonha. A segunda consequência, o medo. E a terceira consequência, culpa e transferência de culpa. Terceira consequência.
Só que hoje eu quero falar com vocês sobre uma verdade. E essa verdade, ela vai solucionar essas 3 consequências. E eu quero ler com vocês lá em Efésios. Você que é crente, tem a sua Bíblia aberta. Efésios 1. Efésios 1, a gente vai ler a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu, diga, nos escolheu. Nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados, diga, adotados, como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor de sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente do amado. Nele nós temos a redenção, diga, a redenção, por meio de seu sangue na cruz, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria. Então a verdade que responde e soluciona essas 3 consequências, a consequência da vergonha, do medo e da culpa, é que o Evangelho liberta. Então, se hoje você se encontra nesse estado de vergonha, medo e culpa, eu preciso te falar, cara, que existe uma verdade, e essa verdade é que o Evangelho te liberta. Então a primeira verdade do que o Evangelho vai me libertar é que o Evangelho ele me liberta da vergonha. Por quê? Eu pedi para vocês repetirem. A gente leu sobre eleição, adoção e redenção. Então a primeira verdade sobre o porquê o Evangelho me liberta da vergonha é porque a eleição desfaz a vergonha. Sabe por quê? Porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Antes de criar todas as coisas, Deus já havia te escolhido. Então, se hoje você está aqui e se encontra em um estado no qual você está vulnerável por conta da sua nudez, saiba que Deus te escolheu antes de qualquer atitude que você poderia tomar, porque você nem existia ainda. Porque existem pessoas que têm tanta vergonha daquilo que são e daquilo que fizeram, e hoje elas não conseguem mais se chegar a Deus. Mas ei, eu preciso te dizer nessa noite, é que o Evangelho ele liberta da vergonha. E isso não tem a ver com você, porque quando Deus fez isso, quando Ele te escolheu, você ainda nem existia, sabendo que você iria fazer isso. E isso, essa verdade de que o Evangelho me liberta da vergonha, precisa tirar todo o fardo de vergonha que existe em mim. Essa vergonha precisa sair, porque Deus me escolheu. Então escute isso. Escute isso. Entenda mais uma vez isso com amor. Deixa Deus ministrar no seu coração. Porque dependendo do filho que você é, você vai ficar muito escandalizado com isso. Se você é o pródigo que ficou em casa ou o pródigo que saiu. Eu espero que você seja o terceiro filho que contou a parábola. Mas é que Deus já conhecia todos os nossos erros e todas as nossas falhas antes da gente nascer. E mesmo assim, a Bíblia vai dizer que Ele tem os nossos dias contados, que os dias foram escritos no livro dele. E Ele, sabendo daquilo que a gente ia fazer, Ele mesmo assim nos criou. Sabe o que significa? É que Ele te escolheu mesmo assim. E por saber que você não fez nada para merecer isso, cara, isso precisa tirar toda a vergonha que você tem.
Então a primeira verdade é que o Evangelho ele vai me libertar da vergonha. A segunda verdade é que o Evangelho ele me liberta do medo. Ei, cara, o Evangelho, ele liberta do medo, porque se a eleição desfaz a vergonha, a adoção desfaz o medo. Por que normalmente o órfão ele vai ser arisco e agressivo? Porque ele tem medo. Porque ele tem medo de ser rejeitado, ou ele tem traumas com as pessoas deixaram nele. E ele se fecha e fica arisco e agressivo. Mas deixa eu te explicar algo, se você nunca parou para pensar. Todo homem nasce órfão. Todos nós fomos órfãos um dia. Todos nós nos encontrávamos nesse estado onde nós éramos ariscos e agressivos. Por conta do medo. Mas sabe a boa notícia? É que Cristo te adotou, cara. E agora você não é mais órfão. E se você tem um pai, cara, você não precisa mais ter medo. Por que é que você tem medo? Por que é que você ainda tem medo? Será que Deus não é um pai o suficiente para tirar todo o medo que existe em você? Se você está com medo aqui nessa noite, você precisa conhecer esse perfeito amor que lança fora todo medo. Cara, você precisa conhecer esse perfeito amor que lança fora todo medo. E sabe, talvez para você não faça sentido a adoção. Eu espero que faça sentido. Amém. Deus derrama sobre eles essa vontade de adotar. Jesus, derrama. Mas talvez para você não faz muito sentido. Só que para pensar. Você que vai ser pai e mãe, amém, no nome de Jesus. Recebo também. Só para tirar o clima, tá ligado? Ah, tá filmando. Meu Deus. Brincadeira ali, a pegadinha. Tudo pegadinha. Mas volta aqui comigo. Um pai não escolhe filho biológico. O pai não escolhe o filho biológico. Tanto que tem gente que fala assim, meu Deus, engravidei por acidente. Porque não escolhe. Quando nasce, não escolhe. Gente, o pai não escolhe o filho biológico, mas sabe qual que é a melhor coisa da adoção, cara? É porque é você que escolhe quem você vai adotar. É você que escolhe quem vai adotar, cara. E isso é o melhor da adoção, porque Deus te adotou, isso não tem a ver com você, tem a ver com o pai que Ele é. Isso não tem a ver com você. Isso não é sobre você. Isso nunca foi sobre você, cara. Então nós precisamos entender a adoção na nossa vida, porque um filho biológico eu não escolho, mas quando eu quero adotar, sim, eu escolho. E eu escolho sabendo do seu passado, eu escolho sabendo dos seus traumas, dos seus defeitos, mas eu escolho sabendo de que eu sou um pai bom o suficiente para transformar essa história. E você quer alguém melhor como pai do que o próprio Deus, cara?
Ele conhece seus traumas. Ele sabe que você não queria estar aqui hoje. Ele sabe das inúmeras vezes que você colocou ele de lado. Ele sabe dos teus traumas, do teu passado. Ele sabe do que passa no seu pensamento. Mas mesmo assim, Ele te adotou quando você era arisco e medroso. E agressivo. E que poderia dar um monte de problema para Ele. Porque algo que eu entendi, e algo que me faz ter vontade de adotar, não é a respeito do filho que eu vou escolher. Nunca se trata qual que é o passado dessa criança. Se roubou, se não roubou, se foi abusado, se tem trauma, se tem medo, se é arisco, se é agressivo. Não se trata da criança. Se trata de que se eu vou ser um bom pai para essa criança. Porque o bom pai, ele tem poder de dar destino para os seus filhos. E hoje existe um pai aqui querendo dar destino para as nossas vidas, amém? Então, cara, Deus, Ele te adotou não porque depende de quem você é, mas depende de quem Ele é. Eu creio na eleição, porque eu estou bem certo que se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca teria escolhido. E eu tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou caso contrário, Ele nunca teria me escolhido depois. E Ele deve ter me eleito por razões desconhecidas para mim, porque eu nunca encontrei em mim razão para ser tão amado por Ele. Charles Spurgeon. Cara, quando eu lembro do Josué, e a gente no CTM, cara, uma das melhores coisas que dá é esse contato, mano. Porque na primeira semana nós sentamos numa mesa e nós falamos, ei, cara, por que você está aqui? Me conta a tua história. E sabe que eu cheguei à conclusão? De que eu não merecia estar lá. De que eu não merecia estar vivo. De que eu não sei o que eu estou fazendo lá, se Deus não tivesse me escolhido, cara. E eu parei para os meninos, eu parei para o Elias, para o Fagner e para o Benê que estavam lá. Eu falei assim, cara, olha a tua história, mano. Olha de onde Deus te tirou, velho. Um cabia dentro de uma panela de pressão porque era desnutrido. Sem pai. O outro também da África, sem pai. Tinha um mantimento lá na sua terra, que era uma árvore que dava jabuticaba, e voltou num dia de um culto e tocaram veneno na árvore. Não tinha mais o que comer. Era fonte de renda e de alimento. O outro tinha deixado os caminhos do pai para viver uma vida, para tentar se estabelecer numa vida melhor, mas Deus trouxe esse cara de volta. Só que a gente olha para a nossa história. A gente olha para o nosso passado. De quantas vezes nós pensamos em desistir, em acabar com a nossa vida. E de quantas vezes em que nós olhamos situações a qual nós achávamos que nós não iríamos sobreviver. Mas hoje nós estamos aqui. E sabe o que eu não entendo? É que eu não sei por quê. Porque eu nunca encontrei em mim algo de valor. Eu nunca encontrei em mim qualquer qualidade, cara, que fizesse Deus olhar para mim e me escolher.
E essa frase de Spurgeon, ela faz tanto sentido, porque assim como ele, cara, eu nunca encontrei em mim razão para ser tão amado por Deus, mas ele me adotou e ele te adotou também. Então para pensar, cara, de onde Deus te tirou. Pensa em quem você era. Não sei se você não era nada e hoje você é o baterista. Mas olha só o que Deus faz na vida da gente, cara. Olha o que Deus faz na vida da gente, velho. Olha onde a gente está, cara. Porque o Pai nos adotou. Gabriel pegou essa aí, até virou para trás. Então, o Evangelho, ele vai me libertar da vergonha. O Evangelho, ele me liberta do medo. E a terceira coisa, o Evangelho te liberta da culpa. Versículo 7. Nele nós temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, se a eleição, ela desfaz a vergonha, a adoção desfaz o medo, a redenção desfaz a culpa. Então, pelo fato de nós sermos redimidos, Deus remove toda a nossa culpa, cara. E aí nós precisamos voltar um pouco na história, para poder entender isso. Gente, eu não sei se você é um crente que lê só o Novo Testamento, mas eu recomendo você ler o Primeiro Testamento também, porque você não vai conseguir entender muitas coisas que acontecem ou que aconteceram se você não ler o Primeiro Testamento. Vou falar primeiro, porque senão o Tony pega nós. Então, a gente sabe que existia um dia do ano onde o povo ele iria ser perdoado dos seus pecados, ou iria pagar por isso. Então, o que ele fazia? Durante toda a época, até chegar esse dia, eles criavam cordeiros. Vários cordeiros. E aí, depois, no dia desse sacrifício, eles escolhiam o melhor cordeiro e levavam até o sacerdote. Então, imagine lá, você está com o seu cordeirinho, você escolhe o seu melhor cordeiro, fala, é isso aqui que eu vou preparar, isso aqui vai ser pelo perdão dos meus pecados. E aí você escolhe ele e leva até o sacerdote. E aí o sacerdote ele vai examinar o cordeiro, ele vai olhar para ver se não tem nenhum defeito. Então, se o cordeiro fosse perfeito, ele fazia o sacrifício, o pecado era perdoado e o pecador era aceito. Então, se o cordeiro fosse perfeito, o pecador era aceito. E aí, um certo dia, João Batista estava lá pregando para os seus discípulos, e do nada ele vê um cara e fala assim, ei, olha lá, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que ele está dizendo? É que se antes o sacerdote olhava o cordeiro, e se o cordeiro fosse perfeito, o pecador era aceito. Cara, Deus faz a mesma coisa. Nada mudou. A única coisa que mudou é que Cristo era o Cordeiro de Deus. E esse cordeiro, ele foi suficiente. Então, quando eu e você chegamos com a nossa culpa, o nosso pecado, levando Cristo Jesus e mostramos para Deus, Deus vai lá, pega Cristo e olha e vê que há perfeição em Cristo e Ele perdoa os nossos pecados. Porque o sacerdote não olha o pecador, ele olha o Cordeiro. Então, cara, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus te salvou e você não é mais culpado. A salvação, ela é um presente, não uma recompensa. A salvação é uma dádiva, é um presente, se chama graça, não é uma recompensa. Então a vergonha, o medo e a culpa, elas te impediram até aqui de te levar a lugares mais profundos em Deus. Mas, cara, o sacerdote, ele ora o cordeiro e não o pecador. Então, eu creio que Deus está curando pessoas aqui nessa noite.
Isso aqui, gente, é algo bem básico, Porque antes de você desenvolver a sua salvação, cara, você vai precisar entender isso aqui. Antes de você, cara, querer se tornar um crente melhor, mano, é isso aqui que vai te fazer ser um cristão verdadeiro. É entender essa verdade de que Cristo é o suficiente. Porque aí você não vai virar nem um legalista, nem um libertino. Mas você vai viver a verdade do Evangelho. E você vai saber que, cara, eu pequei, mas Cristo me perdoa e eu vou trabalhar para melhorar, porque eu sei que em Cristo eu posso melhorar. Então você precisa, por favor, entender isso aqui. Então, recapitulando, o Evangelho é uma boa notícia de que Jesus já resolveu o problema da vergonha, medo e culpa no Calvário. Sabe por quê? Vocês lembram que a primeira coisa que eu pedi para vocês fazer era fechar o olho? E aí eu pedi para vocês fechar o olho, eu pedi para vocês imaginar o relato da crucificação. E aí vocês imaginaram, Jesus lá, os homens, tá? Jesus uma coroa, e muitos de vocês imaginaram Jesus na cruz, todo sangrando, ensanguentado lá, com o braço esticado e com um paninho cobrindo ele. Vai dizer que não é assim, a gente viu isso muito nos filmes de Cristo, Jesus lá crucificado e ele com um paninho cobrindo. Só que deixa eu te dizer, é que esse paninho nunca existiu. Que isso era uma tradição da Igreja Católica. Jesus ele foi crucificado nu. Porque senão não faria sentido. Porque o autor de Hebreus vai dizer que Cristo foi exposto à ignomínia. E sabe o que é ignomínia? Ignomínia é o maior nível de desonra pública que alguém poderia sofrer. Mas por que o maior nível de desonra pública? Porque ele estava crucificado? Não, porque ele estava nu. E, cara, eu falei que Cristo ele resolveu o problema da vergonha, do pecado e do medo na cruz. Sabe por quê? Porque ele venceu a vergonha se expondo nu. Porque, cara, qual que seria a primeira reação do ser humano normal? Era se cobrir, cara. Nós vemos isso porque após que Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fez foi se cobrir. Mas Cristo venceu a vergonha porque ele se expôs nu e ele não podia se cobrir. Ele estava lá. E ele não se cobriu, cara. Ele não se cobriu. E hoje ele se coloca nu na nossa frente, para que eu e você não sentíssemos mais vergonha. Porque ele já venceu a vergonha na cruz. Ele venceu o problema da nudez, cara. E sabe por que eu falei a respeito de que nós precisamos entender que é uma teologia satânica onde, cara, cuida da tua vida? Porque isso aqui é corpo de Cristo, irmão. Isso aqui é corpo de Cristo, cara. E vocês têm o total do direito de falar assim: Josué, abaixa a tua bola que você não é isso tudo. Ei, cara, as pessoas te acham incrível, mas eu sei de fato quem você é. Então, calma, vamos com calma. Você ainda precisa melhorar nisso. Sabe, se tem uma coisa que eu estou aprendendo no CTM, é isso, cara. Não existe privacidade, mano. O corpo de Cristo não tem privacidade. Então, se você está aqui com essa mentalidade, pelo amor de Deus, cara. Nós não precisamos mais sentir vergonha. Nós temos que estar aqui, expostos nu. As pessoas precisam ver a nossa transparência. Porque se andarmos na luz, como Cristo está na luz, o sangue de Jesus nos perdoa e nos purifica de todo o pecado. Então os caras chegam para mim e falam: Josué, pô, cara, você vacilou, né, cara? Pô, tem um amigo meu, ele não está aqui hoje. Fiquei procrastinando o trabalho, ele não pegou leve não, mano. Porque você sabe que vai conseguir, daí você deixa para a última hora. Foi o Fagner. É Fagner. Valeu, seu vacilão. Ele chegou assim e falou: aí, cara, você sabe que você viajou, né? Você sabe que você viajou. Você enrolou demais para os seus trabalhos. Cara, eu pedi perdão para ele, mano. Pedi perdão para ele e para quem estava à volta. Falei: gente, me perdoa.
procrastinei mesmo. Não deixem isso mais acontecer. Me perdoa porque isso foi uma vergonha para vocês. Isso não foi justo com vocês que se dedicaram tempo e eu deixei tudo para fazer em última hora. Então me perdoa porque por mostrar esse meu lado. Porque o evangelho é isso, cara. É um amolando o outro, é um afiando o outro. E lá, cara, quando eu cheguei lá, eu ficava assim, meu Deus, eu preciso exercer muita paciência neste lugar, cara. Nossa, olha, esses tipo de caras são tudo estranhos. Aí, estão vendo isso? Meu Deus. Pensei isso não, brincadeira. E aí eu entendi que, eu postei até isso hoje, eu entendi que o maior problema de lá não eram eles, era eu. E que eu precisava livrar eles do Josué procrastinador. Que eu precisava livrar eles do Josué orgulhoso. Que eu precisava livrar eles do Josué insensível. Então o corpo de Cristo é isso, cara. Pessoas que afiam umas às outras e impulsionam direto para o propósito. Então Cristo, ele venceu a vergonha se expondo nu, porque ele não podia se cobrir. Então o homem pecou e teve medo de não ser aceito por Deus. Então Cristo disse, Deus, por favor, afasta-se de mim esse cálice. Que cálice que era esse? Era o cálice da separação de Deus. Eram as chicotadas, era ser humilhado, não era isso, cara. Cristo nunca tinha se separado de Deus Pai e Deus Espírito, mas na cruz ele foi. Porque Cristo, ele provou a separação que o homem teve no Éden. Então, por causa dessa separação, o homem teve medo, mas Cristo também foi separado. E ele venceu o problema no medo da cruz. E aí as pessoas viam ele crucificado e passavam e diziam assim, salvou a todos, mas não salva a ti mesmo? Olha, você passava por aí, você fazia milagres, as pessoas diziam que você salvou a vida delas, mas você está aí numa cruz e não consegue salvar a si mesmo? Ei, desça daí e salve. Sabe qual é a resposta de Cristo? Ele ouve as pessoas falando assim, ei cara, a culpa não é sua, por que você não sai daí? E aí Cristo vai lá e fala assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, a culpa é toda minha. Eu assumo a culpa. Então Jesus resolveu o problema do medo. Ele estava nu e venceu toda a vergonha. E quando no Éden, Deus pergunta ao homem, o que é que vocês fizeram? Vocês comeram do fruto que eu falei que não era para comer? E Adão vai lá e fala assim, ei, foi a mulher que você me deu. Eles transferiu a culpa. E aí vai lá, Cristo que não tinha feito nada. Na cruz, a culpa que Adão rejeitou, Cristo pegou sobre ele e disse assim, ei, perdoa-os, Pai. Porque a culpa não é deles, eu assumo a responsabilidade. Cristo venceu a culpa e a transferência de culpa na cruz. E eu quero que você entenda isso. A eleição desfaz a vergonha, a adoção desfaz o medo e a redenção desfaz a culpa. E eu quero que você se coloque de pé. A eleição desfaz a vergonha. Deus me escolheu e eu não preciso ter mais vergonha. A adoção vai desfazer o medo. Ele me escolheu antes de que eu pudesse fazer qualquer coisa. Ele sabia que eu era ruim desse jeito, pior do que eu penso. Mas Ele me escolheu. E a redenção, cara. Deus é o Cordeiro de Deus, tirou todo o pecado do mundo. A redenção, ela desfaz a culpa. E aí eu posso assumir a responsabilidade dos meus erros. Porque Cristo é esse modelo de vida, um modelo de homem perfeito. Um homem transparente, que vivia em comunidade e que assumia os erros, não jogava para outras pessoas. E para terminar, o resultado de entender o Evangelho é que eu vou viver uma vida leve sem culpa, cara. Quando eu entendo o Evangelho,
de fato, o que é o Evangelho de Deus, e não aquilo que nós achamos que é, mas o Evangelho que a Bíblia vai dizer. Quando eu entendo isso, cara, eu vou viver uma vida leve e sem culpa. E aí, igual o autor de Hebreus vai falar, você pode se achegar, cara, a Deus com ousadia e sem culpa, tendo a certeza de que Deus te salvou e essa salvação resultará em uma transformação de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Mas é só entendendo essa verdade de que Deus ele desfez o medo, a vergonha e a culpa na cruz. E isso sim é uma boa notícia, cara. Essa é a boa notícia de que em Jesus nós podemos viver uma nova vida. Porque a salvação, ela é um presente e não uma recompensa. E saber dessas verdades é aí, sim, algo que eu tenho vivido muito. Até falei, queria falar sobre isso com eles, mas parece ser que não estejam vivendo a mesma coisa que eu e talvez não faria tanto sentido. Mas, cara, saber dessa verdade vai transformar a sua vida ao ponto de você querer compartilhar essa verdade. Porque é uma boa notícia, cara, e boa notícia é feita para ser compartilhada. Então eu quero orar com você nessa noite, eu quero que você abaixe a sua cabeça. Quero que você abaixe a sua cabeça. E que você seja sincero. Que você seja sincero consigo mesmo, a respeito das coisas que você está vivendo em Deus, da onde você poderia chegar ou de coisas que você deixou de viver, cara. Porque eu sei que tem pessoas aqui que deixaram de fazer coisas para Deus por causa do medo, a vergonha e a culpa. Sabe, gente? Santidade não é para eu ver Deus. Santidade é para que Deus seja visto. E que modelo de santidade você vai ter na sua vida se você nunca viu Deus? Então essa é uma noite, cara, de você virar uma chave na sua vida. E de fato ter um encontro com esse Deus. E como o Dudu falou na semana passada, me faça viver uma vida santa. Para que as pessoas olharem a minha santidade, elas possam enxergar o Cristo nela.